E se eu te falar que talvez você entendeu até hoje errado a questão do Jardim do Éden? Ou melhor, Jardim do Éden ou Jardim no Éden? Se você quer aprender a conhecer e entender melhor o que é o Jardim no Éden, fica até o final desse vídeo que você vai ser totalmente impactado por ele. Roda a vinheta. Fala, meus queridos, como vocês estão? Aqui, Bispo Renan Firmino, no nosso canal Innersage. Hoje nós vamos falar sobre o Jardim no Éden. Estamos dando aí continuidade desde o primeiro vídeo. Eu não sei se você assistiu o nosso vídeo anterior sobre quem é Satanás. Se você não ainda assistiu esse vídeo, ainda dá tempo de você assistir e acompanhar toda essa trajetória de conhecimento, sabedoria, a qual esses vídeos vai trazer sobre a tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Hoje eu vim através das Escrituras ensinar você a questão do Jardim do Éden. Uma questão que muitos não falam, uma questão que muitos deixam passar despercebida, mas algo muito importante que eu quero trazer hoje para você. E se eu te dissesse que o homem nunca foi expulso de um lugar, mas sim de uma consciência? E se o Éden nunca foi um jardim, mas sim um estado que o homem perdeu? Durante anos, te ensinaram que o Éden era só um lugar bonito, cheio de flores, animais, frutos, árvores e um casal pelado. Mas a pergunta é, por que um fruto mudaria o destino da humanidade inteira? Ou será que não era só sobre um fruto? A Bíblia diz em Gênesis 2:8 que Deus plantou um jardim no Éden. Ou seja, o Éden não é um jardim. O jardim está dentro do Éden. O Éden em hebraico significa prazer, delícia, plenitude. Então preste atenção nisso. O homem não foi criado no jardim, ele foi colocado lá. Isso significa que o jardim não era a origem, era ambiente de consciência. Ele vivia sem medo, sem culpa, sem ruptura. Ele não precisava tentar ser espiritual, ele já estava conectado. As árvores não eram só árvores. Árvore da vida, dependência de Deus. Árvore do conhecimento, autonomia sem Deus. E aqui está o erro. O homem quis definir o bem e o mal sem Deus. Não foi desobediência simples, foi independência espiritual. E no momento que ele come, os olhos se abrem, mas não para Deus, para si mesmo. Vergonha nasce, medo nasce, separação nasce. Deus não mudou, o homem mudou. O homem não saiu de um jardim, ele caiu de um nível de consciência. Ele deixou de viver em Deus para tentar viver para si mesmo. E é por isso que Jesus vem. Não só para te levar para esse paraíso, mas para restaurar o Éden dentro de você. Porque o problema nunca foi geográfico, sempre foi espiritual. E aqui está uma coisa muito impactante, que talvez a religião não vai gostar que eu diga. Mas esse canal é para isso, para abrir conhecimento, sabedoria. Tem gente tentando voltar para o Éden com religião, com regras, com aparência. Mas o Éden não se acessa com esforço, se acessa com reconexão. E Jesus é a ponte que nos reconecta com Deus. Ele é o caminho que nos leva a esta nova conexão ao Pai. Só por intermédio dele que o Éden pode ser de novo acessado através de Cristo Jesus. Agora me responde uma coisa. Você está vivendo fora do jardim ou desconectado de quem plantou ele? Se isso abriu a sua mente, você está no lugar certo. O que eu quero que você entenda é que talvez você nunca compreendeu de fato a importância que é o Jardim no Éden.
O Éden, necessariamente, era o estado que Deus colocou um homem para entender como seria o homem se tivesse em plena obediência em Deus. Ou seja, o Jardim do Éden era a maquete de Deus, era um ensaio mostrando para nós como seria a plenitude de viver debaixo da obediência juntamente com Deus. Ou seja, é o ensaio de como será a eternidade, a plena plenitude sem o pecado, sem o mal, vivendo na plena obediência e no estado espiritual, em virtude e em verdade, através daquilo que Deus manifestou da sua criação. Deus demonstra o seu eterno amor, a sua graça. E pode perceber que toda a criação de Deus, ela vem por etapas que traz a base e o sustento para que aquele lugar pudesse de fato sustentar o homem. Para que de fato naquele lugar poderia sustentar o que seria chamado vida. E é lindo de ver isso da parte de Deus, o como Ele tem o cuidado dos mínimos detalhes de preparar um lugar para que aquilo que foi criado segundo a sua imagem e semelhança poderia ter toda forma de sustentabilidade. Ora, o próprio Deus disse, olha, comei de todas as árvores. Ele deu acessibilidade. Deus não criou o homem com restrição de viver abundantemente aquilo que Ele tinha criado. Mas a única coisa que o Senhor trouxe como restrição era de uma árvore. Agora vamos parar para pensar aqui. Diante de todas as coisas que Deus criou naquele jardim, uma coisa só Ele não poderia comer. E foi exatamente isso que destruiu toda conexão com Deus e destruiu toda a vida em plena santidade. O que eu quero que você entenda é que assim é nas nossas vidas, assim é na sua vida. O Senhor colocou abundância sobre você, no sentido de você escolher tantas coisas, mas você sempre escolhe o que é mal. Diante de tanta diversidade de coisas que Deus criou naquele jardim, era somente uma coisa que Adão e Eva não podiam tocar, comer. Ou seja, a gente sempre está de olho naquilo que não pode, mas esquece de todas as outras coisas que Deus nos permite viver. Talvez o seu problema e o meu seja exatamente isso, de não viver das virtudes das outras coisas que Deus criou em nossas vidas, porque a gente sempre está focado naquele que não pode. Deus é tão perfeito em sua consciência, em seu poder, em sua graça, que Ele criou em nós exatamente isso. Todas as coisas necessárias para ter uma vida em abundância. Não esqueça, a árvore da vida também estava lá. Porque senão o homem ia comer do fruto e viver eternamente. E é isso que ele fala para os anjos. Vamos tirar o homem do Éden, do jardim do Éden, e vamos, de fato, tirá-lo daqui, porque se eles comerem desse fruto, certamente eles vão viver a vida eterna. E eles são agora conhecedores do bem e do mal. O que o Senhor quer dizer hoje para você através desse vídeo é que você tem uma abundância de coisas criadas por Ele para viver uma vida plena, em santidade. Mas o problema é que a religião taxa em nós coisas que não foi o Deus que colocou. A maldade também infiltrou dentro da religião. E a gente esqueceu de viver as virtudes que Deus nos deu. Por quê? Porque estamos sempre focados na árvore que Deus disse para não tocá-la. O problema nunca foi o lugar onde você frequenta. O problema nunca foi a igreja. O problema nunca foi talvez as pessoas que você tenha a sua particularidade ou que tenha a sua intimidade. O problema sempre será a sua escolha final de olhar para um jardim tão grande, tão maravilhoso, tão belo e escolher exatamente aquilo que Deus disse para você não tocar, não comer. O que o jardim no Éden nos ensina? Que tem gente procurando o Éden no mapa, mas o Éden não está no lugar para ser encontrado, é um acesso para ser restaurado. Agora me responde, você está longe de Deus ou sem o acesso com Ele? Porque são coisas diferentes. E se isso abriu a sua mente, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like,
ativa suas notificações e vem comigo viver essa trajetória de transformação, de sabedoria. Tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. Tem um jardim no Éden para você e o caminho para chegar até lá é Jesus Cristo. E para a gente encerrar, presta atenção nisso aqui. Satanás tentou o homem no Éden, mas perdeu tentando Jesus no deserto. Então não é sobre o lugar. Você pode estar vivendo num paraíso, você pode estar vivendo um deserto. Em ambos lugares você será tentado. A questão é, você vai ceder ou vai continuar firme, crendo que a justiça de Deus é maior do que toda a justiça desta terra? Se esse é o desejo do seu coração, de ir para o caminho, para esse novo Éden, para comer desse fruto da árvore da vida, o único que vai te guiar até ele é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo eu vou dizer para você, vai ser bombástico e poderoso, que vai mudar totalmente a forma como você pensa. Nós vamos falar sobre o que é culto. Nós vamos falar sobre Caim e Abel, uma família complicada. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Não esqueça, hein? Deixe seu like, inscreva aí e até a próxima. Beijo, fui!